RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Política. José Ivo Sartori explana propostas de governo em evento do LIDE-RS. Segurança Pública. 5 pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas na zona sul da capital. E no estado do Paraná, polícia prende papagaio, considerado um dos principais assaltantes de banco do Rio Grande do Sul. Esporte. 7 atletas do time gaúcho da Sojipa vão disputar o Campeonato Mundial de Judô em Baku, no Azerbaijão, no final do mês. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. E na manhã desta terça-feira ocorreu mais uma edição do evento Café com Piratini. Desta vez, o LIDE-RS recebeu o candidato do MDB, José Ivo Sartori. O café aconteceu no Porto Alegre Country Club. Esta foi a 4ª edição do evento, que dá oportunidade aos candidatos ao pleito a falarem sobre as propostas de governo. Essa foi a vez do atual governador do estado, José Ivo Sartori, do MDB. O candidato ao governo do Rio Grande do Sul é formado em filosofia e começou na política na década de 70. Já foi deputado federal e prefeito de Caxias do Sul. Sartori falou sobre as mudanças no setor administrativo a partir de sua gestão em 2014. O que eu quero ressaltar é que nós já dissemos em 2014 que o nosso desejo era fazer o que precisava ser feito, isto é, tomar atitude, mudar o aspecto administrativo e o gerenciamento do setor público. No encontro, Sartori apresentou um histórico sobre os feitos realizados pelo governo MDB nos últimos 4 anos no Rio Grande do Sul. Falou sobre os avanços e as mudanças ao longo da gestão. Nossa caminhada é esta, mas acima de tudo, implantamos um processo de gestão no estado do Rio Grande do Sul que é feito sem consultoria, só pelos servidores, apesar de todas as dificuldades que nós temos aí. Esta é uma cultura nova, é um processo novo e com certeza nessa caminhada como um todo vai resultar também vamos dizer, numa marca, num legado e numa cultura diferente. No Rio Grande do Sul, mais de 8.354.000 eleitores deverão votar nas urnas. O primeiro turno das eleições será no próximo dia 7 de outubro. E conforme o prometido ainda ontem, o governo do estado quitou nesta terça-feira os salários de quem recebe entre R$2 e R$5.000. Com o pagamento, 277 mil servidores ligados ao Poder Executivo estão com os vencimentos de agosto em dia. Nesta quinta-feira, o governo projeta pagar integralmente os salários dos funcionários que recebem entre R$5 a R$7.000. E a Prefeitura de Porto Alegre, que também tem parcelado os salários dos servidores municipais, vai integralizar os vencimentos do mês de agosto nesta quarta-feira. Será realizado o depósito do saldo restante da folha, o que corresponde a 55% das matrículas que ainda restavam ser pagas. Os valores totalizam 55,3 milhões de reais. E uma operação da Polícia Civil, Ministério Público e Brigada Militar no bairro Restinga resultou na prisão de 5 pessoas ligadas ao tráfico de drogas. 4 homens e uma mulher foram presos nesta manhã de terça-feira no bairro Restinga. Os criminosos são parte de um dos cerca de 20 grupos do tráfico organizado da região. As investigações da operação denominada Aliados começou há cerca de 3 meses e resultou na prisão em flagrante dos acusados em uma residência do bairro. Todos possuem antecedentes criminais. Mas essa quadrilha é uma quadrilha que estava novamente se preparando para entrar em conflito com outras, para aumentar o seu território, e nós agimos preventivamente, conseguindo até o momento 5 presos, com o apoio da Brigada Militar. No local também foram apreendidas drogas, uma moto e um carro. A ação contou com a integração de vários departamentos da Polícia Gaúcha. O delegado considera a unificação dos setores da polícia um ponto de partida importante para o combate ao
ao crime. Cada vez mais a sociedade gaúcha vai ver operações integradas com a Brigada Militar e pela Polícia Civil, logicamente, porque nós precisamos nos aliar contra o crime. Isso faz com que a gente consiga reduzir índices de criminalidade, que é o que a sociedade cobra. 150 policiais da Civil, Brigada e do DENARC, Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico, foram mobilizados para esta operação, que ainda contou com o apoio aéreo no local. Não houve confronto ou troca de tiros entre os policiais e os envolvidos. Nós não tivemos nenhum confronto, né? A própria supremacia de força garantiu isso, né? A ação em conjunto com um grande número de policiais garantiu que não houvesse nenhum indicativo de resistência para o cumprimento do mandato, para o cumprimento das ações. 12 ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas e os acusados foram encaminhados ao sistema prisional. A Polícia Civil deflagrou a Operação Ponto Cego na manhã desta terça-feira em Tramandaí e Osório, no litoral norte. Um agente penitenciário foi identificado como facilitador da entrada de drogas e outros objetos no presídio de Osório. Ele foi preso. Segundo a polícia, o servidor cobrava valores dos presos para deixar os itens entrarem. Na manhã de hoje foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, um em Tramandaí e o outro em Osório. Foram apreendidos diversos documentos, carregador de pistola, munição e outros objetos. A ação foi resultado de mais de 3 meses de investigação. A dona de um frigorífico em São Sebastião do Caí, na região metropolitana, foi presa nesta tarde. Durante vistoria, a polícia encontrou grande quantidade de carnes com certificado de inspeção sanitária de outro município, o que é estritamente defeso pela legislação vigente. Além disso, o local não tinha alvará de funcionamento. 3 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas. A dona, presa em flagrante, vai responder por crime contra as relações de consumo. Em um mercado vistoriado, também nesta tarde, os policiais apreenderam 1 tonelada de alimentos com irregularidades. Unidades do Ministério Público de 15 estados, incluindo o Rio Grande do Sul, lançaram ontem a Operação Nacional Mata Atlântica em Pé. A ação visa combater o desmatamento de áreas da Mata Atlântica em todo o país. A fiscalização busca identificar pessoas responsáveis pelo desmatamento da Mata Atlântica, que cobre toda a faixa leste do país, contando com uma biodiversidade 8 vezes maior que a da Amazônia. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 125 hectares foram fiscalizados hoje. No estado, restam em torno de 7,5% de áreas remanescentes da Mata Atlântica. E foi preso nesta madrugada, no Paraná, o criminoso Cláudio Adriano Ribeiro, conhecido como Papagaio. Segundo a polícia, ele é um dos mais perigosos assaltantes a banco e carros fortes do Rio Grande do Sul. Ele estava foragido desde dezembro de 2017, quando teve progressão de pena para o semiaberto. Papagaio foi condenado a mais de 55 anos de prisão e foi a 4ª vez que o criminoso fugiu ao progredir de regime. Na chácara em que foi encontrado estavam mais 3 pessoas que também foram presas. No local, a polícia apreendeu armamento pesado. E agora uma notícia boa para quem busca emprego. O Cine Municipal disponibiliza 264 vagas a partir desta quarta-feira. As áreas com mais vagas são motorista de caminhão-carreta, com 50 vagas, e promotor de vendas especializado, com 30 vagas. Os interessados devem comparecer à unidade do Cine, localizada na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro Histórico aqui de Porto Alegre, a partir das 8 da manhã e até às 5 horas da tarde. Não esqueça que é necessário levar carteira de identidade e de trabalho e também o comprovante de residência. Neste momento, 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo nosso site, que é o www.rdctv.com.br.
também pelo nosso Facebook e Twitter, que é RDC TV Digital. Siga a nossa emissora também no Instagram, porque por lá a gente posta diariamente várias fotos e vídeos divertidos dos nossos bastidores. E 7 atletas do time gaúcho da Sojipa vão disputar o Campeonato Mundial de Judô, que ocorre no final do mês, na cidade de Baku, capital do Azerbaijão. E nós fomos acompanhar um dos treinos preparatórios com a participação da bicampeã mundial de judô, Mayra Aguiar. No tatame, a luta começa cedo. A disputa contra as próprias limitações. Mas aos poucos os atletas vão ganhando habilidade e tem gente que evolui tanto nesse esporte que se torna até referência. A judoca Mayra Aguiar começou a carreira aos 6 anos de idade. É bicampeã mundial e pode ser tri agora. Ela é uma das atletas que vai participar do Campeonato Mundial de Judô agora em 2018. Chegar até aqui e ser um exemplo no esporte não foi uma tarefa muito fácil, não. Ela precisou batalhar muito. Ela pode até dar medo na rival na hora do duelo, mas é com um jeito doce e um coração cheio de amor ao judô que ela pisa no tatame. Sempre ultrapassando meus limites, isso é muito forte dentro de mim, sabe? Às vezes, quando eu tô cansada, quero descansar, quero umas férias, eu fico uma semana, parece que meu corpo já pede para voltar, a adrenalina, aquela motivação, aquilo tudo. Então eu tenho muito isso dentro de mim e eu gosto muito do que eu faço. Se a preparação dos atletas aqui no tatame já é muito intensa, imagine só trabalhar a mente, o que é fator fundamental para o bom desempenho do atleta na hora do desafio. Corpo e mente. Esses têm que trabalhar juntos. Quem confirma é o técnico da atleta. O principal desafio por aqui é a busca do equilíbrio emocional. O condicionamento emocional é muito importante. E a gente também tem esse trabalho, e esse trabalho ele é todo pautado em função da expectativa que foi criada para esse grande evento. Aos pouquinhos eles vão mentalizando. E as questões emocionais, realmente, hoje no esporte alto rendimento, são muito importantes, são as questões que decidem. Além da Mayra, a Maria Portela é mais uma das 7 atletas que irão disputar o Mundial. Ela é da seleção brasileira há quase uma década e mesmo com uma bagagem cheia de experiências, confessa que a busca pelo equilíbrio é fator fundamental para o desempenho final. Eu tenho trabalhado um pouquinho mais minha cabeça com a minha coach e acredito que isso tem me auxiliado bastante. A expectativa para esse campeonato mundial é que eu consiga dar o meu melhor, que eu consiga me divertir na competição, realmente dar o 100% que eu treinei, que eu me preparei. Com atletas em um mundial importante para a modalidade, quem ganha somos nós, gaúchos. Revelar nomes daqui para o mundo fomenta e valoriza o esporte regional, mesmo que seja do outro lado do mundo. Dos atletas, do povo gaúcho como um todo e do Brasil é muito grande, por conta de todo esse reconhecimento que temos em nível mundial. O Mundial acontece entre os dias 20 e 27 de setembro em Baku, capital do Azerbaijão. O valor pago pelas consultas realizadas por médicos credenciados ao IP Saúde vai aumentar 35% a partir de outubro. O anúncio foi feito nesta manhã pelos presidentes do Simers, Paulo Argolo Mendes, e do IP Saúde, João Gabardo dos Reis. Segundo o Simers, a medida representa uma importante conquista à categoria médica, já que os salários pagos pelo IP por consulta estavam congelados desde 2011. Apesar do reajuste, o Simers informou que não haverá aumento nos custos da autarquia. No total, 8.000 médicos são credenciados ao IP Saúde. E o último candidato do governo do estado entrevistado pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar foi Roberto Robaina, do PSOL. A ordem das entrevistas foi definida juntamente com as assessorias dos políticos. Confira agora as propostas do candidato Robaina. No caso da segurança pública, não é só um problema de ter mais dinheiro para a segurança pública. Nós acreditamos que tem que ter uma mudança da política de segurança pública. E é um debate que nós queremos fazer também e, sobretudo, com a polícia. Porque quem mais é chamado para responder ao problema da segurança pública são os policiais. Os policiais são os que são obrigados
a se envolver nessa atividade lá na ponta. Eleições 2018 na RDC TV. Os candidatos José Ivo Sartori, do MDB, Júlio Flores, do PSTU e Paulo Medeiros, do PCO, recusaram o convite por escrito para participar das entrevistas da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. E o programa Cruzando as Conversas de ontem recebeu o candidato ao Senado, Luiz Carlos Machado, da Democracia Cristã. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Cláudio Andrade e Vitor Dalla Rosa. Confira. Professores devem receber pela União. E o salário mínimo do professor não pode ser mesmo os R$6.000 para o primeiro e para o segundo grau. Não pode ser menos. Menos de 6 mil. 6 mil. Tu vai dizer, mas não tem dinheiro. Para de roubar que tem dinheiro. Sobra dinheiro para tudo. Entendeu? Só o diretor da Petrobras, vocês estão lembrados, Renato Duque, roubou 98 milhões de dólares. Vamos renovar o Senado, vamos renovar os partidos políticos, vamos oxigenar toda essa situação. Esses partidos estão há anos aí, né? Aquilo são verdadeiras... É a Orcrim, né? Organização criminosa. E o programa Cruzando as Conversas de hoje recebe o candidato ao Senado pelo MDC, José Fogaça. A entrevista será conduzida pelos jornalistas Miron Neto e Júlio Ribeiro. Então não perca o programa Cruzando as Conversas logo após o nosso Jornal da RDC. Então vamos conferir agora a previsão do tempo nas principais regiões aqui do nosso estado. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens, tempo seco aqui na capital amanhã, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Sol entre nuvens também em Erechim, no norte do estado. A temperatura fica amena e varia entre 12 e 23 graus. Na Serra Gaúcha, o sol também aparece, mínima de 12 e máxima de 18 em Caxias do Sul. Em Pelotas, no sul do estado, e em Santa Maria, na região central, o sol também aparece entre nuvens ao longo de todo o dia. E não chove por lá, viu? A temperatura varia entre 10 e 20 graus. Em Pelotas e entre 12 e 25 em Santa Maria. Vamos falar agora de futebol, porque o Brasil joga neste momento contra El Salvador. Neste momento o jogo está no intervalo, mas o Brasil está se saindo muito bem. 3-0 o placar até este momento, ó. Neymar, Richarlison e Coutinho são aí os jogadores que fizeram os gols, mas amanhã a gente fala mais sobre esse assunto, porque o Jornal da RDC termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.